Olá, futuro policial militar do Sergipe. Você que já enfrentou a prova objetiva, enfrentou a prova discursiva e agora está enfrentando o TAF e essa semana conclui essa parada. Então, meu amigo, se prepara que vem uma nova etapa. Cada etapa é uma etapa e o psicotécnico não deve ser negligenciado, porque já vi candidatos dentro de vagas serem eliminados por negligenciar essa fase. Todas as fases devem ser tratadas com o maior respeito e o psicotécnico não é diferente. E nesse vídeo eu vou mostrar para você o que a banca Selecom está pedindo, exigindo dentro do edital. Então fique até o final do vídeo para vocês entenderem o que precisa ser entendido nessa etapa do psicotécnico. Esse vídeo pode salvar a tua farda. Então vamos ao vídeo. Primeiramente, quero mostrar para vocês uma análise básica de todo o contexto do edital. Na sequência, mostrando o que a banca pede nessa avaliação psicológica. Então, vamos começar. Como vemos aqui, dia 24 de abril ocorreu a prova objetiva. E entre os dias 27 de abril a 30 de abril ocorre o TAF. Ou seja, o tempo é agora. Vamos nos preparar, pois no momento que eu gravo esse vídeo é dia 28 de abril, então estamos entre o dia 27 a 30 e alguns candidatos já foram aptos e outros farão nos próximos dias. Terão então o resultado preliminar no dia 5 e o resultado definitivo no dia 6 de maio a 7 de maio. Ou seja, isso aqui, quem já está aprovado nessa primeira avaliação já sabe se está apto ou não. Então, passou aqui, bora para cima. E a avaliação psicológica será a convocação dia 14 de maio. E o dia da avaliação será dia 18. Ou seja, de ontem, né? Dia 27 a dia 18, que é o dia da avaliação psicológica, temos 21 dias para treinar essa etapa. Beleza? E depois vem as demais etapas e vida que segue. Vamos então ao edital. O item 10 diz: avaliação psicológica, terceira fase, serão convocados para a realização da avaliação psicológica, óbvio, todos aptos nos testes de aptidão física, conforme o anexo 1 desse edital. Vamos lá. Avaliação psicológica de presença obrigatória e de caráter eliminatório, previsto no Estatuto dos Policiais Militares do Estado do Sergipe, consistirá na aplicação de um conjunto de procedimentos objetivos e científicos que permite aferir a compatibilidade das características psicológicas do candidato com a atribuição do cargo. Veja bem, mais na frente, vocês vão ver que o edital traz o que eu vou falar agora, mas já vou adiantar para vocês. Mediante essa informação, a avaliação psicológica para concurso público, hoje, carreiras policiais, ela não é para verificar se o cara tem algum transtorno psicológico, se ele é um psicopata, se ele é um maluco, se ele é doido. Tem uns caras que falam, eu fico doido, não tem nada a ver com doido. A avaliação psicológica, ela é pautada na seguinte situação: verificar se o candidato tem atribuição para o cargo. Isso ele vai ser avaliado em teste de personalidade, teste de atenção, memória e inteligência. Basicamente, é uma nova prova. Em resumo, é isso. A avaliação psicológica consistirá na análise objetiva. Pessoal, veja bem, quem dera fosse objetiva. Não é assim tão objetiva. Existem testes, por exemplo, como o palográfico, que é mais subjetivo do que tudo. Existem perguntas em testes de questionários, por mais objetiva que seja, que causa uma certa ambiguidade, mas, segundo eles, é uma análise objetiva. Vida que segue. Padronizada para aferir, né, as características cognitivas, emocionais, de personalidades e motivacionais do candidato, podendo ser aplicado coletivamente até o limite de 30 candidatos por sala. Para tanto, poderão ser utilizados questionários ou inventários aprovados pelo Conselho Federal de Psicologia, registrado pelo Conselho Regional de Psicologia. Cara, aqui está uma primeira falha. Algo material, porque questionário e inventário é a mesma coisa. Agora sim, existem. O questionário é um gênero que se subdivide em inventários de personalidade e escalas de personalidade. O que é um inventário de personalidade? É um questionário que traça diversas características do candidato. Até 30 características, por exemplo. E nem todas elas serão avaliadas pelo edital. Uma escala, que também é um questionário, vai avaliar um único tipo
de característica ou, quando muito, vai avaliar uma faceta, que chamamos, por exemplo, de neuroticismo, que decorre dela diversas outras subfacetas que são essas características envolvidas. Mas tudo é questionário. Digamos, no dia da realização dos testes, o candidato deverá atentar-se somente às instruções de que forem transmitidas pelos técnicos responsáveis. Olha, vamos lá. Cuidado. Cuidado. Vejam bem. Sim e não. Por que sim? Primeiro, quando fala assim, somente as instruções dadas pelo aplicador, lógico, você só vai iniciar um teste na hora que for dado o comando, você só vai fazer o que for orientado naquele momento. Entretanto, existem coisas que podem fugir um pouco da realidade do que é verdadeiro. Por exemplo, Polícia Militar do Rio Grande do Norte, o psicólogo orientou que os candidatos fizessem palográficos à caneta, banca e BFC. Esses candidatos, infelizmente, fizeram sem ter o conhecimento prévio desse teste. Infelizmente, a banca, ao corrigir, deixou todos esses candidatos inaptos. E até hoje estão na justiça tentando voltar. Então, assim, tem que ter atenção, cuidado ao que eles estão falando, lógico, de fato, fazer o que está sendo orientado. Agora, tem certas coisas que nós vamos orientar vocês ao longo desse vídeo e também no nosso curso, realmente requer um certo cuidado. Inclusive, se você quiser fazer parte da nossa mentoria, do nosso curso, vou deixar o link do nosso curso completo aqui. Inclusive, está com desconto para você começar agora mesmo a preparação completa. Mas vamos continuando aqui. O candidato deverá comparecer no dia e hora, local, indicado no respectivo edital de convocação, munido de documentos de identidade oficial com foto ou carteira de identidade digitais com foto, visualizadas somente por apps governamentais oficiais. Agora veja, 2 canetas esferográficas azuis e 2 lápis pretos. O que é que nós podemos tirar de conclusão disso aqui? Halográfico. Possivelmente, com grandes chances de acontecer. Ah, professor, existe a possibilidade de ela convocar, pedir lápis e não ter o palográfico? Já aconteceu. Em bancas como o CE, o SCE, e banca IDECAN também já fez isso, não cobrou palográfico, pediu lápis. E banca IBFC, inclusive em Manaus, para a Guarda Municipal, para o Acre, ela pediu e não cobrou palográfico. Mas assim, banca Selecom, qual que é a experiência que eu tenho nela? Pediu lápis, certamente virá o palográfico. Vamos lá. Isso aqui é padrão, tá? Nas horas que antecedem a avaliação psicológica, deverão observar os seguintes cuidados. Dormir bem a noite anterior, desejável pelo menos 8 horas por noite, de sono, aliás. Alimentar-se adequadamente, café da manhã, almoço com refeição leve e saudável. E evitar ingestão de bebida alcoólica. Vamos lá para explicar isso aqui. Primeiro, São Paulo. Eu gosto sempre de lembrar disso aqui. Por quê? O candidato, o infeliz, no dia da avaliação psicológica dele, o infeliz me come um lanche de rua, pesadão, podrão, tá ligado? Resultado, filha da mãe me caga lá na sala. Passa mal, ele começou a suar, precisou sair de lá, se cagou, perdeu a avaliação psicológica. Outra coisa, você vai fazer uma prova, tenta pelo menos ficar em casa. Ah, eu não tô conseguindo dormir, a ansiedade a 1000. Fica trancado no teu apartamento, vai ler alguma coisa, tenta dormir, mas evite ficar dando sorte ao azar. Outra coisa, ingestão de bebida alcoólica, pelo amor de Deus. Depois que tu tomar posse, infeliz, vai ter tempo para fazer essas parafernálias da tua vida. Mas nesse momento é o concurso da tua vida. Ah, não é o concurso da minha vida, não é o... Cara, é um trampolim para aquilo que você precisa melhorar. Então, não dá sorte ao azar, perfeito? Então, muita atenção e muito cuidado sobre isso. Agora, olha esse alerta aqui, ó. Não serão consideradas alterações socioeconômicas, físico-psíquica e biológicas temporárias no dia da aplicação da testagem psicológica. Veja bem, o que isso quer dizer? Quer dizer que se você se cagar, o problema é teu. Se você passar mal, estiver doente, tiver uma gripe, problema é teu. Um familiar teu passar mal ou qualquer coisa do tipo, problema é teu. Por que as bancas fazem isso? Elas avaliam o candidato no momento atual. Como assim no momento atual? Veja, o candidato que às vezes presta concurso num final de semana para o mesmo cargo, em outro final de semana para o mesmo cargo. Tem candidato
que às vezes presta concurso, por exemplo, gosto de usar o exemplo, no Amazonas, o candidato prestou concurso para a Polícia Militar no sábado, no qual eu prestei também, avaliação psicológica, no domingo ele fez a avaliação psicológica para o soldado Corpo de Bombeiro. Ele reprovou para soldado Corpo de Bombeiro feito no domingo e foi aprovado para soldado da Polícia Militar no sábado, com os mesmos testes. A diferença é que num dia anterior, no dia posterior, ele não estava muito bem e acabou dando uma vacilada nos testes lá e reprovado. Ou seja, pouco importa para a banca. O importante para ela é o agora. Aí às vezes o candidato fala, se eu reprovar, eu vou entrar na justiça e provar que eu não tenho problema psicológico nenhum. Isso para eles não importa. Não importa. O que importa para ele é, você estava bem nesse dia? Tava. Beleza. Você não está muito bem naquele dia? Problema é seu. Ok? É basicamente isso aí, pessoal. Deixando bem claro, uma realidade um pouco dura, mas é isso. Então, não é uma avaliação, um acompanhamento. Porque, veja, uma avaliação psicológica, de fato, ela é um acompanhamento de um indivíduo dentro das suas condições de vida. Então, é feito várias testagens, é feito terapias, é feito dinâmicas, é feito perguntas, entrevistas, e assim traça um perfil. Mas, infelizmente, para o concurso público, é basicamente uma outra prova objetiva. Então, se você, naquele dia, não tirou bem naquela prova, para eles é o que importa. É como se você realmente tivesse preparado para uma prova objetiva, mas naquele dado momento, você ou preencheu o gabarito errado, ou, sei lá, por algum motivo ou outro, você ficou nervoso e não conseguiu. E é isso que importa. Continuando. Os instrumentos utilizados para avaliação psicológica, do perfil psicológico do candidato, a fim de verificar sua capacidade de adaptação e seu potencial de desempenho positivo, serão definidos segundo os critérios objetivos e parâmetros estabelecidos pelo perfil comportamental do cargo da Portaria Normativa 047 de 2024, PMCE, publicada no Diário Oficial 29.515 de 25 de 10 de 2024, conforme o edital. Esse edital de convocação, ele deve trazer os parâmetros. O correto seria trazer os parâmetros, para a gente saber exatamente no que a banca vai avaliar o candidato e qual é o percentual avaliado. Infelizmente, as bancas nem todas trazem. Aqui, aparentemente, ela pretende trazer no futuro. Só que, como é que nós trabalhamos a avaliação psicológica? Com base nas aplicações anteriores. Por exemplo, Lucas do Rio Verde é uma aplicação que foi feita pela Selecom, Guarda de Niterói 2019. Então a gente pega esse parâmetro utilizado anteriormente, larga um pouco mais os parâmetros para ficar acima daquilo que ela exigiu, para que não haja reprovação do candidato. E assim aplicamos e instruímos os nossos alunos. O que ele diz? 10.9. Da análise resultará ao parecer os seguintes resultados. Apto. O candidato que apresentou, veja bem, no momento atual de sua vida, perfil psicológico compatível com o cargo pretendido. O inapto, o que não apresentou naquele momento, que não foi tão bem, e o ausente, que não compareceu. Então, o inapto e o ausente será eliminado. O que ele diz? Aquilo que eu havia falado para vocês. A inaptidão na avaliação psicológica não pressupõe a existência de transtornos mentais. Indica tão somente que o avaliado não atendeu à época dos exames, os parâmetros exigidos para o perfil, para o exercício das funções. Veja, então nós estamos falando do cargo de policial militar do Sergipe, concurso 2025. Veja, pessoal, é aquilo que eu disse para vocês. A análise clínica tem um teor. A análise para avaliação psicológica do concurso público é algo totalmente diferente. Porque, veja bem, aqui você não está sendo avaliado psicologicamente como deveria. Está sendo feita uma prova objetiva e você tem que atingir o mínimo nas notas. Infelizmente é isso. Porque se em algum momento você não tiver aquele mesmo desempenho que você teve em algum outro momento, você será reprovado. Se no momento posterior você tiver um desempenho bom, você estará aprovado. Um não anula o outro, mas também um não auxilia o outro. Por exemplo, eu passei para um cargo, então, se eu sou policial, isso aqui me dá cabimento para eu não ter que ser reprovado. Infelizmente, não. E aí o edital deixa bem claro. A avaliação psicológica não é para avaliar se você tem transtornos mentais. Indica apenas que somente o avaliado não atendeu a época, veja bem, a época dos exames, os parâmetros exigidos.
Felizmente, a gente lida com pessoas que acham que a avaliação psicológica, isso aqui, nossa, não pode treinar para avaliação psicológica, porque isso não está certo. Meu irmão, se você não se preparar para isso aqui, você vai ser reprovado. Porque, de fato, você vai estar sendo submetido a uma prova e não a uma avaliação, de fato, psicológica. Aqui falo sobre a divulgação, que será previsto pelo Conselho. Isso aqui não cabe muita coisa a se explicar. E aqui vai falar sobre a entrevista devolutiva. Vou fazer um pouco mais acima para ficar melhor para assistir. A avaliação será facultado ao candidato considerado inapto somente a este tomar conhecimento das razões de sua inaptidão por meio da entrevista devolutiva. O que é a entrevista devolutiva? Entrevista devolutiva, quero explicar isso para vocês, porque muitas vezes a pessoa lê isso aqui e pensa, vai ter entrevista no meu concurso? Não, não vai ter entrevista no seu concurso. O máximo que tiver é uma anamnese, que é uma entrevista escrita. Para ter uma entrevista, de fato, exige um pouco mais de tempo. E a banca não estabeleceu esse tempo, apenas um dia. Então, esquece. Agora veja, a entrevista devolutiva é quando o candidato, ele infelizmente, confia na sorte, não se prepara e reprova. E aí, somente ele pode ir até a presença do candidato da banca, ter o conhecimento no qual foi o motivo que o reprovou naqueles testes. No comparecimento à entrevista devolutiva, o candidato pode estar ou não acompanhado de um psicólogo. Veja, ele pode ou não estar acompanhado de psicólogo. Caso esteja, este deverá obrigatoriamente estar inscrito no Conselho Regional de Psicologia. A entrevista devolutiva será exclusivamente de caráter informativo para esclarecimento do motivo da inaptidão do candidato ao propósito seletivo, não sendo, em hipótese alguma, considerada como recurso ou nova oportunidade de realização de teste. Ou seja, você não vai lá para tentar convencer ninguém que você tá legal. Simplesmente é para quê? Para verificar se você reprovou. Porque às vezes a banca pode errar. Muito raro, mas pode. Ah, verificou. Pô, a banca errou. Então, você vai impetrar um recurso administrativo, dando argumentos necessários para que a banca observe o que ela errou e mude o resultado. Ou, simplesmente, para você saber realmente, ó, reprovou nisso aqui e não tem mais jeito. Só para isso mesmo. As informações técnicas relativas ao perfil só poderão ser discutidas com o psicólogo que acompanhar o candidato, conforme a legislação vigente da classe. Se o candidato comparecer caso o candidato compareça sozinho, a sessão de conhecimento das razões, tais aspectos não serão discutidos, bem como não será permitido o acesso aos testes realizados. Após a realização da entrevista devolutiva, será facultado ao candidato solicitar a revisão da avaliação mediante interposição do recurso, como eu já disse. Isso aqui significa o quê? A única coisa que vai acontecer se você leva o psicólogo, é só se você tiver certeza que você acertou tudo e a banca está errada. Aí você leva o psicólogo para eles verem os testes. Do contrário, é só para pegar o laudo lá para tentar entrar com recurso, certo? Bom, diante dessas informações, algumas perguntas surgem. Quais são os testes aplicados pela Banca Selecom? No próximo vídeo, eu vou trazer para vocês os testes aplicados anteriormente e como vocês devem se preparar. Mas desde já, se essas informações forem úteis para você, peço que deixe um like aqui, se inscreva no nosso canal e o próximo vídeo que eu vou trazer é explicando exatamente quais testes que a banca aplicou em outro momento. Nesse momento é uma análise do edital para que vocês tenham conhecimento prévio do que será avaliado. Perfeito? Um abraço e fiquem todos com Deus.